Estudar com Autonomia é um projeto da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo da sua única responsabilidade os conteúdos que passamos a emitir. Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de Economia da Unidade 7. Como vocês bem se lembram, nós estávamos a falar acerca da poupança e do investimento. Nós estávamos a ver como é que a poupança era depois aplicada. Tínhamos visto como é que se obtinham os rendimentos através das atividades produtivas e tínhamos visto como é que eles eram distribuídos. Agora estávamos a ver como é que eram aplicados. Tínhamos visto que os rendimentos podiam ser aplicados em consumo e já tínhamos falado que essa era matéria que já tinha sido abordada anteriormente e que tinha de estar bem presente e que também poderia ser utilizada em consumo futuro. Falávamos sobre a poupança. Depois nós tivemos a ver como é que se aplicava a poupança. Tivemos a ver a importância do investimento no caso da poupança. E então é aqui que nós vamos ficar e é aqui que nós nos vamos concentrar. Vamos falar acerca do investimento. Nas próximas aulas vamos ver o financiamento da atividade económica e vamos ver o investimento em Portugal e vamos compará-lo com a realidade europeia, tal como temos feito sempre para trás nas unidades anteriores. Então vamos começar hoje com a inovação tecnológica e com a investigação e desenvolvimento. Muito se fala em inovação tecnológica e muito se fala acerca da investigação e do desenvolvimento. Muito se fala da importância que estas atividades têm no desenvolvimento das economias, no desenvolvimento dos países e no seu progresso. E então vamos tentar perceber qual é a importância e porque é que tanto se fala no desenvolvimento e porque é que tanto se fala na inovação e qual é a preponderância da tecnologia no crescimento económico. Nós vamos começar para percebermos a importância que esta matéria tem no progresso económico. Nós vamos começar com um exemplo. Eventualmente o exemplo maior daquilo que é a evolução tecnológica. Nós vamos nos concentrar na Revolução Industrial. Primeiro, um pedido de atenção é que nós não estamos numa aula de História, estamos numa aula de Economia. E, portanto, não olhem tanto ao rigor histórico da análise que vou fazer. Percebam que, quando a economia vai tirar lições da história, tenta compreender quais foram as determinantes, quais são as lições que podem ficar para nós compreendermos, em termos de modelos económicos, e como é que nós vamos aplicá-los. Portanto, é uma leitura muito enviesada que nós fazemos da evolução histórica. E então vamos primeiro enquadrar um bocadinho da cronologia. A Revolução Industrial, tipicamente, é caracterizada como começando a partir de 1750, com a invenção do motor a vapor por este senhor, James Watt. Ele inventa a máquina a vapor e, a partir daqui, começa-se um processo de mecanização de toda a atividade económica. Para os professores de História, é verdade que houve uma série de razões para trás que levaram a que se possibilitasse esta Revolução Industrial, que foi antecipada por uma Revolução Agrícola. Mas para nós vamos nos concentrar nesta parte da tecnologia e tentar compreender quais foram as principais invenções que depois permitiram arrancar a economia moderna e definiram aquilo que é a economia tal como nós a conhecemos hoje em dia. Então, compreender que em 1750 este fenómeno que ficou caracterizado como a Revolução Industrial começou em Inglaterra. Mais ou menos entre 1730 a 1780 começou um conjunto de invenções, de inovações tecnológicas, de alterações de métodos de produção no Reino Unido e que depois começaram a dispersar. Primeiro pela França, pela Bélgica e pela Alemanha, por razões de proximidade geográfica, por razões de proximidade económica e social, de relacionamentos. Estas inovações acabam por se expandir para estes territórios europeus
mas depois acabam também por progredir para o resto da Europa e também para os Estados Unidos e depois para a Austrália. Foram estes os primeiros espaços económicos que tiveram acesso a este motor de desenvolvimento económico. Mas o que é em si a Revolução Industrial? A Revolução Industrial é um conjunto de inovações que alteraram de maneira determinante o tecido económico, o modo de produção, o modo de consumir de toda uma sociedade. Começou com as invenções do motor a vapor, com o tear mecânico, e levou a que a indústria têxtil acabasse por ser o grande motor de arranque das economias daquela altura, a primeira indústria a prevalecer e a se afirmar como um motor de toda uma economia. E reparem que esta lição que nós tiramos da Revolução Industrial é também válida hoje em dia. Se nós formos a analisar os mercados emergentes, nós vamos ver que a indústria têxtil tem um peso bastante grande como motor de arranque, como uma indústria charneira para depois levar todas as outras indústrias atrás. E que depois deste movimento nós tivemos uma série de outras indústrias que acabaram por ser arrastadas. Então nós compreendemos logo nesta primeira fase da Revolução Industrial que a inovação tecnológica tem um poder de arrasto de toda uma economia. Quando começam a surgir inovações tecnológicas, isso acaba por ir além, acaba por derramar do setor económico onde elas apareceram e acabam por aparecer novas tecnologias que vão possibilitar alterações muito profundas na forma de produção, não só desse setor económico, mas também de outros setores económicos. E aquilo que fica marcante da Revolução Industrial, aquilo que é eventualmente o que nos vem primeiro à cabeça da Revolução Industrial, é o caminho de comboio e são os barcos a vapor, a maneira como nós transportamos. Reparem que com a Revolução Industrial também se reduziram de maneira surpreendente as distâncias. As distâncias continuam a ser as mesmas, mas já não é o mesmo tempo que se demora a atravessar o Atlântico ou a atravessar um continente. Hoje começa-se a conseguir encurtar de maneira substancial as distâncias. E reparem que esta importância na redução das distâncias em tempo é fundamental para levar os produtos de um lado para o outro. Significa que o nosso mercado também aumenta de dimensão, altera-se substancialmente a maneira como nós olhamos para os nossos consumidores. Os nossos consumidores já não são apenas aqueles que estão no nosso mercado local, são aqueles que estão à distância dos transportes que nós temos à nossa disposição. Mas depois isto aprofundou-se. E entramos no século XX e podemos caracterizar como a segunda fase da Revolução Industrial. E a segunda fase da Revolução Industrial é muito caracterizada pelo motor de combustão, que iniciou toda uma revolução nos transportes individuais. É quando surge a indústria automóvel, começa a aparecer. Mas é também caracterizada por uma invenção que nos possibilita estarmos aqui a falar, a eletricidade. A possibilidade de nós termos luz a qualquer hora do dia e a possibilidade de termos máquinas que funcionam através de uma nova energia, através da utilização de uma nova energia, que é a eletricidade. E depois temos outra invenção que vai determinar o arranque para outra coisa. Isto está ali, é um telefone, é o antecessor dos telemóveis que todos nós hoje em dia temos. E isto vai possibilitar as comunicações de uma forma muito direta. Depois desta fase, após a Segunda Guerra Mundial, surge uma outra fase, que é eventualmente aquela em que nós nos encontramos, dependendo se nós consideramos que estamos a atravessar já a quarta fase da Revolução Industrial, mas entramos na terceira fase da Revolução Industrial. E esta é muito caracterizada pela informática, pelo surgimento dos computadores, pelo surgimento das redes, pela televisão e pelas comunicações. Altera-se de maneira substancial todo o modo de estar e o modo de vida de uma população. As raízes do consumismo e as raízes da sociedade de consumo são de facto, ou nasceram de facto, nos anos 20 do século passado. Mas não haja dúvida que depois da Segunda Guerra Mundial é quando nós começamos a afirmar e a poder olhar para sociedades que têm, de facto, aquelas características das sociedades de consumo que vocês já abordaram para trás.
Hoje em dia, podemos falar que estamos a atravessar a quarta fase da Revolução Industrial, sendo esta muito caracterizada pelas novas formas de trabalho e pela automação e pelos motores de inteligência artificial. Portanto, é uma fase que nós ainda estamos a atravessar. Mas queremos compreender qual foi o peso que isto teve na nossa sociedade e que importância que isto teve na nossa forma de estar na economia. A primeira coisa que nós temos de compreender, e reparem que esta parte da demografia é muito utilizada para tentar compreender e, por outro lado, tentar explicar como é que a economia evoluiu nos últimos anos. E olhando para este gráfico que nós temos aqui à nossa esquerda, é uma estimativa daquilo que é a população mundial ao longo da história. E se nós repararmos, até à viragem do primeiro milénio, portanto, entre o ano 1 depois de Cristo até o ano 1000, nós praticamente tivemos uma população que não variou muito. Continuou basicamente com a mesma, éramos mais ou menos os mesmos. Significa que a taxa de natalidade era mais ou menos equivalente à taxa de mortalidade. Isto olhando à população mundial como um todo. Quando havia eventualmente algum período em que a população crescia um pouco mais, depois vinha um ciclo ou alguma catástrofe que acabava por levar a que a população voltasse aos níveis anteriores. Só a partir da viragem do milénio é que a população começa a crescer. E isto vocês já estudaram em História, percebem bem, tem a ver com as inovações tecnológicas que foram introduzidas. Quais foram estas inovações tecnológicas? Bem, as inovações tecnológicas do princípio da Idade Média têm a ver com a forma como a agricultura era feita e têm a ver com alguns progressos a nível da higiene pessoal e com a higiene coletiva, com a forma como as sociedades estavam organizadas, com o surgimento também das cidades e das organizações um pouco mais coletivas. Mas nota-se de forma acentuada a partir de 1800, ou seja, a partir do século XIX, começa a surgir um crescimento quase exponencial da nossa população. Então, temos de perceber que aqui a Revolução Industrial tem um papel fundamental para permitir que a população cresça. E aqui vai surgir uma coisa que vai ser muito determinante na teoria económica para tentar compreender aquilo que será para a frente, que é a teoria malthusiana. Então, se a população continua a crescer e o nosso planeta é sempre o mesmo, como é que nós vamos conseguir alimentar toda esta população? Mas a realidade é que agora, 200 anos depois, nós conseguimos perceber que, apesar de ainda não conseguirmos alimentar toda a população, a verdade é que os recursos ainda não se esgotaram. Não quer dizer que não tenhamos de ter cuidado. Nós já abordamos isso quando estávamos a falar do consumismo e do consumerismo. Já estávamos a abordar acerca da escassez dos recursos. Não é isso que estamos a dizer. O que nós estamos a dizer é que, em termos de teoria económica, nós temos de encontrar razões explicativas para a razão pela qual nós conseguimos continuar a sustentar cada vez mais pessoas neste mundo. Com o crescimento económico, especialmente. A título de curiosidade, nós temos aqui a estimativa da ONU para a evolução da população. E então nós compreendemos que existe aqui uma etapa, mais ou menos para o final do século, em que a população vai começar a estabilizar. À partida, vamos atingir o ponto de viragem. É típico das economias se desenvolverem, é algo que vocês depois podem estudar em Economia C, que vão ver que, tipicamente, a curva demográfica acaba por se esbater e acaba por atingir o seu pico e depois começa a regredir. Nós estamos nesta fase na União Europeia. Então, vamos então abordar as teorias do crescimento económico. E nós já percebemos que as teorias do crescimento económico e tentar explicar porque é que umas nações se desenvolvem mais do que outras são um dos grandes pontos e um dos grandes aspectos que interessam de maneira essencial à economia. Aliás, não é à toa que nós dizemos que a economia é a ciência que estuda a aplicação de recursos escassos na satisfação de necessidades ilimitadas. Então nós temos de compreender como é que nós vamos promover essa utilização máxima. E isso é através das teorias do crescimento económico. As primeiras teorias do crescimento económico nascem com Malthus e com Adam Smith. São uma conjugação. E nasce daqui a teoria que é considerada a teoria clássica do crescimento económico. Reparem, não precisam de saber propriamente a teoria do crescimento económico. Não é isso que nós estamos a abordar aqui. Mas é bom para enquadrarmos e para chegarmos à conclusão de que a tecnologia vai ser fundamental para determinar. Vamos perceber a importância da inovação tecnológica.
Então, aquilo que Malthus e Adam Smith diziam era aquilo que eu dizia há pouco, que, por um lado, o fator económico natural, a terra, é determinada, não existe possibilidade de crescer, existe escassez de bens e serviços disponíveis na economia para satisfazer as necessidades, e por outro lado nós temos um crescimento da população que parece não ter fim, as necessidades são ilimitadas. Como é que nós vamos satisfazer estas necessidades todas? Então vai haver um momento em que nós vamos esgotar as nossas possibilidades de produção e vamos ter ainda população para satisfazer. Como é que nós vamos resolver isto? Mas a realidade é que aquela visão catastrófica que Malthus e também, de alguma maneira, Adam Smith tinham, acabam por não se verificar. E a realidade é que nós passámos o século XIX e chegamos ao século XX e tivemos crescimento económico e continuamos a ter crescimento económico. Pode não ser da maneira como nós queremos, tem os sobressaltos, mas a realidade é que a economia continua a se expandir. Então, o que é que falhou nesta teoria clássica do crescimento económico? Isso nós vamos tentar compreender agora. Reparem que, para percebermos melhor aquilo que Malthus dizia, aproveitando para rever logo a primeira matéria que vocês deram em economia, relembrar a fronteira das possibilidades de produção. No fundo, se nós tivéssemos uma economia que só tinha 2 bens, aquilo que nós estamos a dizer é que nós só conseguimos produzir uma determinada quantidade destes bens. Lembrem-se, no oeste das ordenadas nós tínhamos um bem, por exemplo, pão, e no oeste das abscissas nós tínhamos outro bem, tínhamos roupa. E tínhamos de escolher entre estes 2 bens, ou produzíamos pão ou produzíamos roupa. Se nós produzirmos só pão, nós conseguimos produzir uma quantidade maior. Se nós produzirmos só roupa, conseguimos produzir uma quantidade maior. Mas aquilo que nós vamos fazer é fazer combinações destes bens. E esta visão é útil, não porque nós estamos a usar 2 bens, mas se nós expandirmos a toda uma economia, nós conseguimos perceber que esta combinação pode ser de um conjunto de bens. E é bom para ilustrar a escassez dos recursos e que nós vamos ter de combiná-los para satisfazer as nossas necessidades. Ora, aquilo que Malthus e Adam Smith diziam é que nós vamos expandindo ao longo daquele conjunto de combinações, daqueles cabazes de bens, e vamos chegar a um ponto que nós não conseguimos ultrapassar. Vai haver um limite que nós não vamos conseguir ultrapassar. Então é aqui que surge o modelo neoclássico. E reparem, vocês vão perceber logo que isto demorou muitos anos, não foi um problema simples de resolver. Também não quer dizer que não tenha havido outras teorias, e houve muitas outras teorias no entretanto, depois da teoria clássica do crescimento económico, até chegarmos à teoria do crescimento económico de Robert Solow. Existem uma série de outras teorias pelo meio, mas interessa-nos perceber o Robert Solow e já vão compreender porquê. Robert Solow, que foi Prémio Nobel da Economia em 1987, exatamente por causa deste trabalho que ele fez, traz uma coisa nova à economia e traz uma coisa nova à ciência do crescimento económico. Ele compreende que existe aqui qualquer coisa que tem de explicar porque é que nós não deixamos de crescer, porque é que nós continuamos a ter o crescimento económico. E então aquilo que ele introduz, de uma maneira muito simples, estamos a falar de uma teoria que já tem alguma complexidade, mesmo matemática, aquilo que Robert Solow diz é, vamos agarrar na função produção. A função produção que é bem vossa conhecida, a função produção é isto. O rendimento, o produto que nós obtemos numa sociedade vai ser igual a uma função dos fatores produtivos, capital e trabalho. Nós já sabemos que o fator produtivo natural está aqui inserido dentro do fator produtivo capital. Reparem que isto também já é uma evolução face à teoria clássica. A teoria clássica só falava na terra, concentrava-se muito na terra, porque era o que era o capital na altura era considerado como a terra. E é desta combinação que ele consegue compreender e consegue romper com a teoria clássica. E aquilo que ele percebe primeiro é que nós podemos escolher entre os fatores produtivos. Uma coisa que para vocês já é assumida. Nós, quando temos a fronteira das possibilidades de produção e quando vão desenhar as isoquantas e as curvas de isocusto, vocês já sabem que podem escolher entre um fator produtivo de trabalho, e o fator produtivo capital, e podem escolher livremente. Ora, ele agarrou nesta visão e introduziu-a na teoria do crescimento económico. Percebeu que a economia também vai fazer o mesmo. Vai tirar de um fator produtivo e vai escolher a utilização, a combinação destes 2 fatores produtivos da maneira mais útil para o crescimento económico. E então ele diz que podemos escolher entre trabalho e capital.
Quando nós podemos escolher livremente entre os fatores produtivos, vocês já sabem que estamos a falar do longo prazo. Se nós só pudermos escolher um fator produtivo, estamos a falar do médio prazo. Se não puder alterar os fatores produtivos, estou a falar do curto prazo. Então, ele introduz aqui um conceito de eficiência. Ele introduz o conceito de que o produto pode aumentar conforme nós utilizarmos de maneira mais eficiente os fatores produtivos. Então, aquilo que ele começa a trazer à teoria do crescimento económico é a inovação tecnológica. Então, aquilo que ele nos diz é uma coisa muito essencial. É que nós conseguimos aumentar o nível de produção. Se nós conseguimos usar de maneira mais eficiente os nossos fatores produtivos, o trabalho e o capital, então eu consigo expandir a minha fronteira de possibilidades de produção. E agora vamos fazer um salto e vamos tentar compreender como. Porque também a teoria do Robert Solow, a história não ficou por aqui, depois avançou e tentou-se compreender como é que se podia explicar no longo prazo o crescimento económico, porque senão iria eventualmente acabar. E aquilo que nos permite a expansão da fronteira das possibilidades de produção é a inovação tecnológica. Então, o que é a inovação tecnológica? É quando nós introduzimos novas técnicas ou novos produtos numa determinada economia. Reparem que isto é um conceito que nos traz duas noções. Primeiro, pode ser só através da introdução de técnicas, mas também pode ser através da introdução de novos produtos numa economia. Um telemóvel, vocês compreendem facilmente, não existia na Revolução Industrial, não lhes fazia falta nenhuma. Mas agora faz. Mas agora também têm de compreender que a forma como as coisas são produzidas também é determinante, porque eu consigo poupar ao tempo, ao dinheiro, ao meios mesmo, ao meios de produção, à matéria-prima. Reparem, uma inovação de um processo, por exemplo, é a forma como eu faço uma coisa, se eu consigo fazer de maneira mais eficiente. Lembram-se do nosso caso que nós tínhamos feito da empresa de distribuição? Uma inovação tecnológica a termos de processo é, por exemplo, começarem a fazer as distribuições através de drone. Já existe, não é algo que seja novo, já existe, mas para este mercado, para esta economia, é uma inovação tecnológica. O segundo conceito importante é a investigação e desenvolvimento. E reparem que a investigação e desenvolvimento é quando nós desenvolvemos por nós técnicas ou produtos. Também temos a mesma coisa, também temos o mesmo binómio. O desenvolvimento de processos, eu posso continuar a oferecer o mesmo bem, mas eu ofereço ou produzo esse bem de uma maneira diferente, mais eficiente, mais económica ou melhor. Ou então, eu desenvolvo um novo produto, um produto por si. Um exemplo muito simples é quem agora produzir a vacina contra o coronavírus será, obviamente, um desenvolvimento de um produto. E isto é feito através da investigação e do desenvolvimento. Então, nós já percebemos aqui esta distinção entre a investigação e o desenvolvimento e a importância da inovação tecnológica. Então, vamos tentar compreender como é que está a situação em termos de despesas em atividades de investigação e desenvolvimento. Já compreendemos que isto é um aspecto fundamental na economia para fazê-la arrancar e para fazê-la crescer de uma maneira sustentada. E reparem, nós temos o mesmo problema de sempre quando olhamos a valores comparativos de Portugal com a restante União Europeia. A dimensão dos países, nós temos países com pesos diferentes, com tamanhos diferentes. Nós temos 10 milhões de habitantes, a Espanha ao lado tem perto de 60 milhões de habitantes e por aí adiante. Nós estamos a comparar realidades que não são propriamente comparáveis quando nós olhamos a valores absolutos. Em termos de valores absolutos, Portugal está aqui em 14º e investe cerca de 2 mil milhões de euros, perto de 3 mil milhões de euros, em investigação e desenvolvimento. Reparem que é uma grande evolução face a 1995, quando nós apenas investigamos 84 milhões de euros, grosso modo. Portanto, há aqui uma grande evolução. Peço desculpa, 1982. Mas conseguimos comparar de outra maneira. É comparar em termos relativos. E nós vemos que, em termos comparativos, um dos países que mais investe, ou o país que mais investe na União Europeia em investigação e desenvolvimento é a Suécia. Reparem, 2,3% do PIB, uma fatia muito importante de todo o rendimento que é gerado, toda a produção que é gerada naquele país, vai para a investigação e desenvolvimento. Então, nós já começamos a perceber que isto é extremamente importante para motivar, para fazer crescer uma economia.
é isto que leva a que o produto cresça. Reparem que nós tínhamos falado já há umas aulas atrás de que os países do Norte tinham níveis de rendimento disponível dos particulares bastante elevado. Então nós já começamos a encontrar aqui algo que faz essa ligação. Quais são os países que têm menores investimentos em investigação e desenvolvimento? Estamos a falar principalmente das economias de leste, Lituânia, Malta, Roménia, Chipre e Letónia. É natural que países com fortes constrangimentos económicos, com fortes limitações em termos do seu desenvolvimento económico, tenham menor capacidade em investir em investigação e desenvolvimento. Portugal está aqui em 16º. Reparem que fez uma grande progressão a partir de 1995, passando de 0,1% do seu PIB para 0,7% do PIB. Multiplicou a importância em 7 vezes, mas ainda assim continua muito longe daquilo que será o ideal, que é recomendado pela ONU em cerca de, que ronda 1% pelo menos. Há um compromisso de todos os países dedicarem 1% do seu PIB às despesas em atividades de investigação e desenvolvimento. Então, qual é a importância que a investigação e o desenvolvimento e a inovação tecnológica têm nas economias? Vamos tentar sintetizar. Primeiro vamos começar com uma forma muito típica da economia para tentar compreender como é que as coisas se comportam. Vamos tentar fazer aqui uma cadeia de acontecimentos. A investigação e desenvolvimento, o que é que leva? Leva a um aumento da eficiência. Reparem, sobe a quantidade produzida de um bem sobre o fator produtivo de trabalho. Se isto aumenta, isto leva a que o rendimento também aumente por si. Ou seja, nós estamos à espera que o produto cresça mais. Mas existem outras consequências. Nós conseguimos ver uma consequência mais profunda. A investigação e o desenvolvimento levam a um crescimento da produtividade. Isto significa que o custo médio para produzir um bem vai diminuir. Se o custo médio para produzir o bem diminui, então também diminui o custo total. Se o custo total diminui e a receita continua a mesma, então o que nós estamos à espera é que o lucro aumente. Se o lucro aumenta, nós estamos a deitar mais dinheiro para os particulares. Se os particulares ficam com mais dinheiro, podem consumir ou podem poupar, mas a realidade é que também acabam por poupar mais. Se poupam, vão poder realizar mais investimentos. Vai aumentar a formação bruta de capital fixo. Ora, se aumenta a formação bruta de capital fixo, temos toda uma cadeia de acontecimentos que nós podemos explorar, mas que no final nós sabemos que aumenta o rendimento. Mas não seja, para aquilo que vocês vão dar no 11º ano, aumenta a formação bruta de capital fixo, pela ótica da despesa, aumenta também o produto interno bruto do país. Mas ainda conseguimos dizer mais. Aumenta a investigação e desenvolvimento, também levam a um incremento na inovação tecnológica. E tudo isto é importante para depois gerar novos acontecimentos e levar àquilo que eu estava a falar no início da aula, que é um despejar de novas técnicas pelos outros setores da atividade económica. Da importância da investigação e desenvolvimento, nós temos de salientar também que é fundamental proteger a investigação e desenvolvimento. Reparem, se eu estou a desenvolver uma técnica e se ela fica disponível para todos, podem usar livremente, mas significa que eu não vou tirar os proveitos da minha invenção. Então, como é que o Estado, como é que a sociedade protege estas inovações? Através da atribuição de patentes. Eu tenho o direito de utilizar aquela patente durante um determinado período e depois fica disponível para todos os outros. Estamos a falar de patentes no caso de processos e estamos a falar dos direitos de autor, em termos de escrita, de pintura, são duas vertentes na proteção dos direitos de desenvolvimento. Então, o que é que nós temos em termos de importância da investigação e desenvolvimento e da inovação tecnológica? Compreendam que quando nós estamos a falar de investigação e desenvolvimento, significa que é algo que é novo. Eu estou a introduzir algo que não existia antes. Um método ou um produto. A inovação tecnológica não corresponde necessariamente a uma introdução de algo novo, mas compreendam de uma maneira muito simples. Se eu antes tinha de escrever à máquina todos os documentos que saíam eventualmente de uma empresa, a introdução de um computador, que não é investigação e desenvolvimento, eu comprei um computador, uma coisa muito simples, mas facilita-me imenso, aumenta de forma substancial a minha produtividade. Aquilo que fazia numa hora para escrever uma carta,
agora consigo, em 5 minutos, eventualmente escrever essa carta. Então, qual é a importância que isto tem? E está aqui sintetizado de uma maneira muito simples a importância da investigação e desenvolvimento e da inovação tecnológica. Reduz custos, em primeiro lugar. Vai trazer novos produtos, ou seja, vai trazer novas necessidades e novas formas de satisfazer esta sociedade. Introduzem-se novas técnicas, aumenta a produção, torna a produção mais eficiente. Se eu estou a reduzir custos e estou a produzir, consigo produzir de uma maneira mais eficiente. Vai gerar empregos que são mais qualificados e vai permitir aumentar a nossa competitividade externa, a nossa competitividade face aos nossos concorrentes. E, finalmente, melhora de maneira substancial aquilo que é os nossos termos de troca para com o exterior. Significa que a minha balança comercial, o saldo da minha balança comercial, vai ver a sua situação melhorada face ao anterior. Então, quais são os conceitos a reter desta aula? Em primeiro lugar, nós estivemos a fazer um enquadramento histórico que serviu para compreendermos a importância da inovação tecnológica em termos de desenvolvimento económico. Nós estivemos a ver a evolução da população e vimos que só poderia haver a evolução da população ao nível que nós tivemos se tivesse havido esta inovação tecnológica. Depois estivemos a ver algumas teorias do crescimento económico e a importância da tecnologia no crescimento económico. Depois vimos a inovação tecnológica e distinguimos inovação tecnológica de investigação e desenvolvimento. E vimos a sua importância que tem. Foram estes os conceitos fundamentais que nós abordamos. Para qualquer coisa, já sabem, podem sempre me contactar através dos contactos habituais, ou através do e-mail, ou através do Twitter, e procurarei responder às vossas perguntas. Qualquer dúvida, estou ao vosso dispor e continuem a estudar economia.